Olá, meus queridos, mais um dia aqui no canal Pregando o Evangelho de Cristo. Muito feliz por estar aqui e estudar e analisar e meditar na palavra do Senhor. Hoje temos um tema muito interessante. Hoje vamos analisar, hoje vamos estudar uma parábola do Senhor, a parábola do semeador, aquela parábola que fala da palavra de Deus. Mas antes que tudo, para aquele que não me conhece, meu nome é João, sou formado em Teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu quero que hoje você se inscreva no canal para que ele cresça, para que continue chegando a muitas pessoas, lembrando que o Senhor Jesus deu a ordem de falar este Evangelho até os confins da terra. Dê like no vídeo, compartilha com todos os seus amigos, em todas as suas redes sociais, compartilha com sua família. É muito importante que sua família escute, é muito importante que sua família crie uma terra fértil no coração, para que a palavra germine, para que a palavra cresça, para que essa árvore dê frutos e frutos muito bons. Tá bom, meus amores? Vamos começar? Primeiramente, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 1. Vamos lá? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. Vemos que o Senhor Jesus, ele estava à beira-mar, mas como sempre as multidões o seguiam. E ele teve que se assentar em um barco perto da beira do mar para começar a explicar, para começar a ensinar, porque era muita gente que estava ali, meus queridos. E de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, vemos que o Senhor conta uma história simples, onde um homem, um fazendeiro, uma pessoa, tinha sementes e começou a espalhar as sementes pela terra. Só que elas caíram em diferentes lugares. Uma caiu na beira do caminho, essa semente não germinou, não cresceu, e as aves dos céus chegaram e a comeram. Outra caiu em terreno rochoso, tinha pouca terra ali, muita pedra. Mesmo assim, conseguiu brotar essa semente, conseguiu nascer uma plantinha. Só que como não tinha espaço, não tinha lugar para firmar uma raiz boa, o sol saiu, queimou, destruiu a plantinha. Outra caiu em um terreno com espinhos. Os espinhos começaram a crescer junto com a plantinha, mas os espinhos cresceram a maior velocidade, sufocaram a plantinha, ela pereceu, morreu. Mas teve uma sementinha que caiu em boa terra fértil, ela cresceu, deu uma árvore, e essa árvore deu frutos a 100 por um, a 60 por um, a 30 por um. Isso foi falado às multidões. Posteriormente, os discípulos, eles não entenderam a parábola.
e perguntaram ao Senhor qual era o significado. Aí o Senhor, pessoalmente, com os seus discípulos, ele deu uma explicação da parábola do semeador. Vamos lá, vamos a ir explicando esta parábola para vocês irem entendendo. Continuamos no capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 16. Bem-aventurados, porém, o Senhor Jesus falando, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, meus queridos, o Senhor Jesus está falando para os seus discípulos que eles são bem-aventurados, porque o tempo dele na terra, eles tiveram essa bênção de estar perto dele, e que muitos profetas e justos do passado, e claro, do futuro também, desejariam haver andado com eles, entendeu? Então, atendei-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, meus queridos, aqui a sementinha, ela representa a palavra de Deus. E o semeador, o primeiro semeador foi o nosso Senhor Jesus, porque ele é quem falava a palavra. Hoje em dia, temos muitos semeadores. Eu sou um semeador. Eu estou falando a palavra do Senhor, estou transmitindo os ensinamentos da palavra do Senhor. Só que essa semente eu estou espalhando ela por várias terras. E o Senhor Jesus, sempre que falava, espalhava essa palavra. Só que essa terra é o coração humano. E o coração humano, às vezes, está em diferentes condições para receber essa palavra, essa semente. Entenderam, meus queridos? Então, o primeiro coração que você está falando aqui é aquele da beira do caminho. E o Senhor Jesus fala que esse coração, quando escuta a palavra do reino, não o compreende. E aí vem Satanás, que seriam as aves do céu, a personificação das aves, e rouba, arrebata o que lhe foi semeado. Então, meus queridos, esse ouvinte é o homem indiferente. Ele tem um coração endurecido. Fala que é o típico coração endurecido. Aqui a semente nem chega a brotar. Olha que triste. A palavra nem brota nesse tipo de coração. Esse ouvinte é o homem indiferente que a rotina da vida insensibilizou. Essas pessoas são satisfeitas consigo mesmas, agarradas ao hábito, escravas da rotina, orgulhosas de suas crenças ou da ausência delas. Ou acreditam em alguma coisa ou não, mas eles estão orgulhosos do que acreditam. Entendeu? Consumidas pelo prazer, elas nada levam a sério. Um coração duro ouve, mas lhe falta compreensão e entendimento espiritual. Ele escuta o sermão, mas não presta atenção. Há uma multidão de ouvintes que domingo após domingo vai na igreja, mas Satanás rouba a semente do seu coração. Semana após semana, eles vivem sem fé, sem amor, sem rendição ao Senhor Jesus. Neste mesmo estado, geralmente eles morrem e são sepultados e se perdem, infelizmente, eternamente no inferno. Satanás é um opositor da evangelização. Onde o semeador sai a semear,
ele sai a roubar a semente. Olha que interessante. A evangelização é não apenas um campo de semeadura, mas também um campo de batalha espiritual. Imagina, meus queridos, o semeador, os pregadores, os pastores, eles saem a semear a palavra. Fala, pastor não converte. Não, o ser humano não converte ninguém. O nosso papel, tanto pastores como todos nós, irmãos em Cristo, cristãos, é semear, é colocar a palavra em diferentes corações. Quem faz o trabalho é o Espírito Santo, meus queridos. Só que existe um opositor, existe um inimigo, que quando saímos a semear, ele sai a roubar essa semente. E, infelizmente, ele consegue fazer isso em muitas pessoas que têm um coração duro. Imagine uma terra à beira do caminho, que é muito pisada por animais e pisada pelos homens. Essa terra fica muito dura e a semente não consegue entrar. E os pássaros aproveitam bem a semente na terra, vão e comem. Então, Satanás faz isso. Como essa palavra que nós semeamos não consegue penetrar esse coração duro, é muito fácil para Satanás tirar. É muito fácil para o inimigo arrancar de ali. Então, a evangelização, ele vem sendo um campo de batalha espiritual. Uma batalha entre a luz e as trevas. E em muitos corações as trevas conseguem ganhar. Entendeu? Então, o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Todo incrédulo é cegado pelo Satanás, pelo diabo. Agora, como parte de seu ataque cósmico contra Deus, Satanás e seus agentes buscam ativamente destruir a palavra de Deus no coração daqueles que a ouvem, antes mesmo que ela comece a crescer. Então, já vimos a primeira parte da parábola do semeador, que é aquela sementinha que caiu à beira do caminho e as aves comeram. Por quê? Porque são pessoas de coração duro, que a palavra não entra e Satanás aproveita e rouba. Entendeu? Conhece alguém de coração duro? Conhece alguém que escuta a palavra e não está nem aí com ela? Então, essa é típica pessoa que é roubada a palavra rapidamente pelo inimigo. Continuamos a explicação de nosso Senhor Jesus. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Olha, muito bom, hein? Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, esta é a típica pessoa que tem um coração superficial. Nele, a semente cresce, mas por falta de umidade, essa semente seca. O sol seca, não tem umidade, não tem raiz, não tem como crescer e seca. Existem 3 marcas que definem essas pessoas. Então, a primeira marca. Essas pessoas têm uma resposta imediata, mas irrefletida à palavra de Deus. O que quer dizer isso? Essas pessoas agem no calor do momento. Elas imediatamente aceitam a palavra e o fazem até mesmo com alegria. O Senhor Jesus falou. Então, imediatamente se escandalizam. Mas por quê? Sua decisão é baseada na emoção e não na reflexão. O terreno pedroso representa as pessoas que vivem e reagem superficialmente. Elas mostram uma promessa inicial que não se confirma, tanto a resposta como o abandono são rápidos. Em segundo lugar, elas não têm profundidade nem perseverança.
Esse ouvinte não tem raiz em si mesmo. Sua fé é temporária. Sua resposta ao Evangelho foi apenas externa. Houve adesão, mas não conversão. Houve entusiasmo, mas não convicção. Hoje vemos muitos pregando saúde, prosperidade e sucesso. Escuta aqui, meus queridos, você vê muito isso nas igrejas. As pessoas abraçam imediatamente esse evangelho do lucro, das vantagens imediatas, mas elas não perseverarão porque não têm raiz, não têm umidade, não suportam o sol, não permanecerão na congregação dos justos. Em terceiro lugar, essas pessoas não avaliam os custos do discipulado. Esses ouvintes se desviam porque não entenderam que o verdadeiro discipulado implica autonegação, sacrifício, serviço e sofrimento. Eles ignoram o fato de que o caminho da cruz é o que nos leva a casa. Então, meu querido, para explicar em poucas palavras, estas pessoas de coração superficial, elas escutam o que convém. E muitas vezes, os pregadores da palavra de Deus, aqueles que jogam as sementinhas, eles falam muito de prosperidade, vantagem, coisas boas, certo? Aquele que aceita Cristo, Cristo falou, eu venho te dar vida e vida em abundância. E as promessas de Deus para todos nós é de uma vida em abundância mesmo. Só que o discipulado, ele traz o andar por um caminho difícil, um caminho de autonegação, um caminho de colocar a nossa cruz em nossos ombros e andar pela via dolorosa, aquela que Jesus passou, aquela que Jesus foi chicoteado, foi xingado, foi cuspido. Só que estas pessoas, estes crentes que inicialmente pegam o Evangelho e alegremente eles assistem aos cultos e pulam e leem com emoção a palavra. Quando chega o momento de passar pela via dolorosa, quando chega o momento de se autonegar, quando chega o momento de carregar a cruz, e vê o difícil que é, como a família te persegue muitas vezes, como na escola te persegue muitas vezes, como no trabalho te persegue, a sociedade não gosta do cristão. Eles rapidamente abandonam, porque não criaram raízes. Conhece alguém assim, meus queridos? Conhece alguém que entrou no ministério e não durou menos de 48 horas? Ou até durou um pouquinho, mas depois saiu, muitas vezes sem explicação? Então, esse é o exemplo do coração superficial. É o exemplo da semente que cai em terra rochosa, onde não cria raiz e o sol e o calor sufoca essa palavra, infelizmente. Continuamos com o terceiro exemplo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, esse é o típico coração ocupado. Vamos lá. Aqui a semente caiu no espinheiro, os espinhos cresceram junto com a semente que acabou sufocada por eles. Existem 5 características deste coração ocupado. Em primeiro lugar, ouve a palavra de Deus, mas dá atenção a outras coisas. Não coloca Deus em primeiro lugar, hein? Então, esse coração é um campo de batalha disputado. O espírito do mundo
Sabe quem é? Satanás. O inunda como uma enxurrada e sufoca a semente da palavra. É a pessoa que não tem tempo para Deus. Há outras coisas mais urgentes, gente, que fascinam a sua alma. Em segundo lugar, é sufocado pela concorrência dos cuidados do mundo. O Senhor Jesus falou. O mundo falou mais alto que o Evangelho, meus queridos. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida tomaram o lugar de Deus na vida desse ouvinte. O que quer dizer isto, meus queridos? Eles escutam a palavra, a semente começa a crescer, mas eles dão mais importância às coisas do mundo, gente. E o mundo é inimigo de Deus. O mundo sempre vai trabalhar em contra de Deus. Então, eles dão mais importância aos prazeres da carne, à concupiscência dos olhos, que aos ensinos da palavra. Ele pode ser chamado de um crente mundano. Ele quer servir a dois senhores. Ele quer agradar a Deus e ser amigo do mundo. Em terceiro lugar, essa pessoa é sufocada pela concorrência da fascinação da riqueza. Dá mais importância aos bens materiais do que à graça de Deus. A fascinação da riqueza fala mais alto que a voz de Deus. Em quarto lugar, é sufocada pelos deleites da vida. Esse ouvinte é amante dos prazeres do que amigo de Deus. Ele é amigo do mundo, ama o mundo e conforma-se com o mundo. Gente, nós não somos do mundo. O nosso mundo, o nosso céu já está nos esperando. Nós estamos aqui de passagem. Nossa missão é transmitir a palavra, é levar almas ao Senhor, é tirar pessoas que estão mortas no mundo. Como o crente vai viver e conformar-se com este mundo, gente? É aquele que fala, eu me converti, mas continua na bebida. É aquele que continua na festinha. É aquele que continua dançando a dancinha de TikTok. É aquele que não abandona os vícios, os prazeres da carne. É aquele que só quer servir o dinheiro, é aquele que quer servir ao mundo, as riquezas. Mas Deus não está nem aí com Deus, gente. Por isso a palavra é sufocada pelos espinhos. Os espinhos representam o mundo. Não cresce nada ali. Começa a crescer, mas o espírito do mundo dá uma enxurrada aí e acabou. Entenderam, meus queridos? E em quinto lugar, não produz frutos maduros. Pode até dar algum fruto, mas não é um fruto bom. A semente nasce, mas não encontra espaço para crescer, gente. Pode chegar a crescer, mas sem frutos maduros. Então, tem nome de que vive, mas está morto, infelizmente. Então, esse é o típico coração endurecido. O típico coração que a palavra não cresce, o cristão morno, aquele que não dá nada, não dá frutos. Por quê? Porque ele continua nos prazeres mundanos. Continuamos com a explicação do Senhor Jesus. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Olha que bonito, hein? Ele ouve, a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, meus queridos, esse é o típico coração frutífero. Então, a semente caiu na boa terra e produziu a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Não importa, gente. Tem alguns que dão mais frutos que outros, mas o importante é dar frutos.
Lembra da parábola dos talentos? Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 5 multiplicou mais 5, o que recebeu 2 multiplicou mais 2. O outro escondeu, aquele não teve jeito. Mas os 2 que multiplicaram foram colocados em lugar de honra, não é mesmo? Porque o importante, gente, é dar frutos para Deus. O importante é dar frutos para o Senhor. Seja em maior ou menor quantidade, já receberão seus galardões. Mas o importante é dar fruto. Mesmo que você consiga dar um fruto, já você vai pelo caminho certo. Então, este tipo de pessoas tem 2 características. Em primeiro lugar, essas pessoas ouvem e retêm a palavra. Elas não apenas ouvem, mas ouvem com o coração aberto, disposto, com o firme propósito de obedecer. Colocam em prática a mensagem, por isso frutificam. Essa parábola nos ensina a fazer 3 coisas: ouvir, receber e praticar. Nesses dias tão agitados, poucos são os que param a ouvir a palavra. Mais escassos são aqueles que meditam no que ouvem. Só os que ouvem e meditam podem colocar em prática a palavra e dar frutos. Essas pessoas são aquelas que verdadeiramente se arrependem de seus pecados, depositam sua confiança em Cristo, nascem de novo e vivem em santificação e honra. Elas aborrecem e renunciam ao pecado. Amam a Cristo e servem-no com fidelidade. Em segundo lugar, essas pessoas produzem frutos com perseverança. Jesus está descrevendo aqui o verdadeiro crente, porque fruto, ou seja, uma vida transformada, que é o que representa os frutos, é a evidência da salvação. Uma árvore boa produz fruto bom. Estar sem fruto é estar no caminho que leva ao inferno. Há uma constância na vida dessas pessoas. Ela não se desvia por causa de perseguições do mundo, nem fica fascinada pelos prazeres mundanos e deleites da vida. Sua riqueza está no céu e não na terra. Seu prazer está em Deus e não nos deleites da vida. Gente, é aquela pessoa que se transforma. Fala, não, mas aquele acabou na vida toda, fez isto, fez aquilo, e agora está fingindo de bonzinho. Não, gente, não está fingindo de bonzinho, não. Reconheceu seus pecados, se arrependeu, entregou toda a sua vida ao Senhor Jesus, o reconheceu como Senhor e Salvador, e abandonou tudo. Pode pecar, mas aborrece o pecado. Pode pecar, mas não vive em pecado. Pode errar, mas se entristece com isso e retorna aos caminhos da salvação. Entenderam, meus queridos? A terra boa representa esse coração que ouve, medita e pratica a palavra do Senhor e que dá bons frutos. E o fruto é a transformação de vida. Entenderam, meus queridos? Infelizmente, é 1/4 das pessoas. Umas, a palavra nem entra, nem brota. Em outra, rapidamente é sufocada. Porque não? Porque só quer as vantagens do Evangelho. Em outra, só fica nos prazeres mundanos. Então, a palavra até que brota, mas os espinhos a destrói. Mas existe aquele que tem um coração de boa terra, que a palavra aí dá frutos bons. Muitos já tivemos esses corações inférteis.
Mas chega um momento que a terra vira fértil porque o Espírito Santo faz o trabalho de arar e de preparar essa terra. E graças a Deus já muitos estamos nesse caminho de salvação, meus queridos. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos hoje aqui na Tua presença, Pai, para Te agradecer por tudo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Jesus, por dar Tua vida nessa cruz. Obrigado por nos unir àquele abismo que nos separava do Senhor. Obrigado pela Tua semente que saiu da Tua boca e que fez morada em nosso coração e está dando uma árvore linda, com muitas flores e muitos frutos para a glória e honra do Senhor. Pai, nós te pedimos que haja o Teu Espírito naqueles corações inférteis que ainda não aceitam, daqueles corações que ainda estão sumidos nos prazeres mundanos. Pai, não deixe que o inimigo roube a nossa palavra e que muitos semeadores continuem semeando para a glória e honra do Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e já te agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus, porque o Senhor é santo, santo, santo. Então, meus queridos, muito feliz, eu sempre fico muito feliz com esses dias para te transmitir essa palavra. Compartilha para que você seja um semeador também, para que você seja um canal de bênção do Senhor. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus com você e a sua família.